Fala galera, tá começando mais um episódio do Portfólio Cast, o podcast oficial do Portfólio Pro. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o type designer, lettering, caligrafia, enfim, o cara que manja das letras, Diego Carneiro, onde ele vai mostrar um pouco do processo. A gente abriu alguns cases juntos, conversou um pouco sobre os seus projetos e hoje você vai entender um pouco como é que funciona o portfólio do Diego. Beleza? Então, sem demoras, vamos lá pro nosso bate-papo. Cara, Diegão, primeiro, já te falei ali em off, mas queria falar aqui gravando. Primeiro, eu queria te agradecer aí por topar esse convite, cara, e dizer que realmente eu sou um grande admirador do teu trabalho. Queria que primeiro você te apresentasse um pouquinho para quem não te conhece. Queria ouvir de você, Diego por Diego. Fala, galera. Pô, muito obrigado, cara. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra para mim estar participando aqui. Cara, para quem não me conhece, eu sou o Diego Carneiro, sou formado em design gráfico, trabalho desde 2013 de criação e hoje mais focado em lettering, embalagem, identidade visual, do que envolva o mundo das letras. E, cara, e como foi que esse bichinho das letras te picou, assim? Você falou que você veio do design gráfico, né, especificamente. Como que lá dentro você acabou, indo exatamente pra parte de type, de lettering? Cara, na real que eu nunca tinha ouvido falar de lettering e caligrafia, essas coisas. Eu sempre gostei muito de desenhar, assim, desde criança. Até então, eu não conhecia esse mundo, esse universo do lettering, da caligrafia. Eu sempre gostei muito de desenhar, assim, desde a minha infância. Sempre tive essa tendência mais para o artístico e encontrei, assim, no design gráfico, acho que uma forma de profissionalizar isso, né? Uhum. Acho que é meio... Todo mundo que tem essa tendência mais artística, acho que encontra no design gráfico uma forma de profissionalizar Essa pegada, né? essa pegada mais artística. Então, dentro do design gráfico, eu conheci, dentro do curso, o Jackson Alves, né? Ele era meu professor na faculdade ele era professor de Illustrator e Photoshop na faculdade, na época. Ele não dava aula ainda de type, mas ele estava começando o Criatipos na época, e aí eu descobri o que ele fazia e, cara, foi assim, admiração total, me identifiquei muito, porque quando eu vi o que ele fazia, eu vi que era possível ter essa pegada mais artística, mais manual e poder usar isso dentro do design. Então, acho que isso foi o que mais me impactou, assim. E aí, a partir daí, cara, eu fui pegando mais gosto pela coisa. Pô, que irado, cara. E como foi, a tua entrada no mercado, né? Poxa, eu me formei, agora chegou a hora de montar ali um portfólio para começar a tampar. Como foi esse começo, assim, de carreira? Cara, no começo é muito difícil, né? Assim, no começo da faculdade eu não tinha noção nenhuma, assim, eu sabia desenhar e só. Então, já no primeiro semestre da faculdade teve uma professora minha muito querida, que é a Neuzinha, e ela falou assim para a turma uma coisa que me chamou muita atenção, assim, ela falou que o portfólio era a coisa mais importante para a gente conseguir um trabalho. E, cara, na época eu tava quebrado de grana, mal conseguia pagar a faculdade, né? Aquela vida de universitário. E eu falei, pô, vou ter que fazer isso aí, cara. Se é isso aí que vai fazer virar o dinheiro, então peguei essa dica dela, abracei e comecei a montar um portfólio, cara. Primeiro semestre da faculdade, eu peguei alguns trabalhos da faculdade mesmo, mas como eram projetos muito básicos, assim, muito começo de faculdade, eu comecei a fazer alguns projetos fictícios, assim. Então eu pegava, sei lá, um mercadinho de bairro, assim, Uhum. e criavam o meu próprio briefing e criavam um projetinho ali de identidade visual e colocava no Behance. Pegava uma outra coisa de embalagem, fazia uma proposta, colocava no Behance. Aí eu juntei uns 3, 4 projetos lá, coloquei no Behance e esse foi o meu primeiro portfólio, assim. Aí comecei a mandar para as agências, mandei para uma meia dúzia de agências lá. Minha intenção era pegar algum trabalho, como é que diz? Algum estágio? Isso, minha intenção era pegar um estágio e, cara, acabar que eu consegui uma entrevista lá com uma agência, que os caras gostaram do portfólio, e já comecei trabalhando como diretor de arte numa pequena agência aqui de Curitiba.
Então, esse foi o começo, assim, eu tive uma super oportunidade do cara que viu um potencial ali, essa experiência de ter trabalhado em uma agência mesmo no início da faculdade foi super importante e foi graças a esse portfólio, assim. Pô, que legal, né, cara? E uma das questões que volta e meia a gente conversa aqui é sobre os cases fictícios, né? Tem pessoas que têm um posicionamento avesso a eles, né? Tipo, pessoas que acham que não é legal e tal fazer, mas queria também ouvir de ti o teu posicionamento. Assim, o meu, por exemplo, eu creio que o case fictício, ele é a porta, eu abrir de portas ali para um mercado que você não teria acesso se não tivesse algo para mostrar. E como Sim, o que você acha a respeito disso, assim? cara, para mim é super importante, assim, se você tem o potencial, como que o cliente vai saber que você tem esse potencial? Você não vai ser difícil, vai levar tempo para você conseguir um projeto de alguém que te entregue um projeto sem saber se você é capaz ou não de resolver esse projeto. Então, com o case fictício, você cria um briefing, claro que é um briefing ideal, às vezes na vida real não vai ser possível ter esse ambiente perfeito, né, cara? Mas você consegue mostrar a tua capacidade ali, né, cara? O que que você pode fazer, o que que você pode resolver de problema, qual que é a tua qualidade de visual num trabalho, e eu acho que é o principal, assim, para você ter um início, né, cara? Ter o teu cartão de visitas ali, mostrar o que que você é capaz de fazer. Foi demais, né, cara? Outra parada que eu peguei aqui, cara, no teu insight, é o fato de ter passado por agência, né? Que, tipo, muitas vezes a gente fala com até um pesar, até eu, às vezes, quando a gente tá conversando, que a agência realmente, cara, dá aquela forçada, assim, para tu A trabalhar, às pressão. vezes, muitas horas, mais horas, entregas muito rápidas, mas, ao mesmo tempo, isso gera uma experiência, um pensamento para respostas muito rápidas, né, cara? Como tu Sim. falou, será que isso como tu acha que isso impactou, assim, na tua formação, na tua maneira de trampar, saca? Cara, ter passado por agência para mim foi o essencial, assim, eu acho que tudo que eu aprendi de método eu uso até hoje, assim, sabe? Uhum. Um aprendizado, uma escola muito grande, porque você tem uma vivência com outros profissionais e profissionais de todas as áreas, pessoas muito boas, com talento, e você vai absorvendo de cada um pouquinho, né? E as agências também, você pega o método dela de como trabalhar, como atender o Uhum. cliente, como montar um briefing, como mandar uma proposta, como organizar a sua agenda, tipo, várias coisas que você vai pegando e vai absorvendo e vai aprendendo. Então, sem falar a pressão, né, cara? Você fica Total. ali, pega uma flexibilidade, a mãe ali de lidar com prazo e tal. Eu acho que foi uma escola essencial, assim, para mim. Todas Sabe uma as. parada também legal, Diegão, que eu acho de trabalhar com agência ou estúdio, escritório, é que, tipo assim, é legal trabalhar em casa e tudo mais, mas o coletivo, ter outras pessoas pensando naquela solução junto contigo, acaba enriquecendo bastante o processo, né? O resultado final da entrega, quando tem muitas pessoas envolvidas, também é muito legal. Porque cada um tem Sim, uma vivência, né? Tipo, poxa, as coisas que tu convive, que tu frequenta, as coisas que tu consome de conteúdo são diferentes do cara do lado, da mina do lado, e quando vê, junta essas visões de mundo e a entrega fica muito mais completa, muito mais complexa, né, cara? É uma coisa que às cada um vezes eu sinto agrega, né? falta de trampar assim no home office, né? Sim. Tem até hoje, trabalhando como freela, sempre que possível, eu tento trazer mais pessoas pro projeto, né, cara? E acho que eu também tenho a sorte da minha esposa ser designer gráfico e trabalhar Pô, comigo, então a gente está sempre trocando uma ideia, né? Às vezes ela agrega alguma coisa no meu trabalho, eu agrego alguma coisa no trabalho dela, a gente vai trocando ideia, mas sempre que possível eu trago outras pessoas também de outras áreas para ter outras visões dentro dos meus projetos. pô, demais, cara. Digão, e também, cara, eu ia te fazer uma pergunta. Qual case, depois desse processo, então ao longo desse processo, que pra ti foi o case que virou a chave, assim, tipo, pô, publiquei esse aqui, e foi aqui que, tipo, as portas começaram a se abrir, comecei a pegar clientes maiores, consegui me posicionar da maneira como eu queria. Inclusive, tu pode compartilhar a tela se quiser, tá? Fica à vontade. Ou se quiser, Cara, eu compartilho aqui também. é difícil, assim, dizer um case, né, que virou a chave. Acho que ao longo desses quase 10 anos aí de caminhada,
tem muitos cases que dão essa virada de chave por vários motivos diferentes, né? Eu vou tentar abrir aqui alguma coisa. Eu tô com ele aberto aqui também. Tem uns que são sensacionais, cara. Se eu for abrir aqui, vai ter que ser alguns mais antigos. Eu gosto muito desse da Lennon, sabia? Acho que Sério, cheguei a cara? comentar contigo. Assistiu mais, cara. Lindo. Como um todo, assim. Não só o logotipo, mas a identidade Aham. como um todo aqui, sabe? Cara, esse pior que esse aí eu não ia falar, mas ele foi um que, tipo, muita gente veio através dele pra falar, pô, eu queria uma coisa nesse estilo aqui. E acabar que depois eu fiz umas 2 ou 3 letras, logos. Tá aparecendo aí? Tá sim. Cara, essa aqui é os projetos do Behance que ficam escondidos, né? Você vê o Olha tanto aí. de coisa que tem, cara. Isso aqui, olha só, isso aqui era o que eu fazia quando eu era criança, cara. Tipo, Nossa, que incrível, cara. nos meus 13, 14, 15 anos, eu gostava muito de desenhar esse tipo de coisa, entendeu? Acho que foi isso que me levou um pouco mais para esse lado artístico. Eu gostava muito de desenhar carro, moto, essas coisas também. E isso foi uma coisa legal, cara, que foi onde eu aprendi Photoshop também, cara. Que irado, né, cara? Isso era na Porque mãozona, né? Antes isso do aqui Photoshop. na mão, lápis de cor, papel. E como eu gostava muito de carro, cara, tinha uma época que era febre o Stunning virtual, né? Uhum. Então eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, eu comecei a pegar o Photoshop para modificar foto de carro, cara. Muito louco, né? Pô, E que isso louco, foi cara. muito importante porque quando eu entrei na faculdade eu já tinha muita noção de Photoshop, né? Olha só, 2011, né, cara? Eu vi ali uma datinha ali. 2011, por aí. 2011 foram os últimos, né? Um projeto que eu acho que foi muito legal, assim, que virou uma chave importante, foi esse aqui, cara. Ele é horrível, foi tipo o meu primeiro trabalho da faculdade, mas ele é interessante porque com ele eu percebi que era possível. Ele não vai editar, cara. Tão velho que ele não edita. Ah, é, né? É daquele outro shape do Photoshop, do Behance, É, aquele antigo. o Behance antigão, que ele era 600, né? 600 por 800. Mas aqui dá para ter uma noção. Eu percebi que, cara, eu gostava de fazer isso, era possível, tinha cliente, dava para vender. Foi meu primeiro trabalho de freela, assim. Então, foi bastante importante. Outro trabalho, cara, que virou a chave, assim, foi esse Doppio aqui, que era um amigo meu que tinha um blog sobre cafés e ele queria que eu criasse alguma coisa, uma logo, alguma coisa para ele, para esse blog. E, cara, na época eu estava entrando na faculdade, tinha acabado de conhecer o Jackson, queria fazer alguma coisa assim mais caligráfica e fiz esse casezinho, joguei no Behance e, cara, deu muito certo porque o lettering e a caligrafia tava começando a ganhar uma certa notoriedade no Behance e por mais feio que isso esteja, deu uma viralizada assim no Behance, sabe? Pô, que maneiro, né, cara? Então, cara, tipo, deu um boom, assim, e meu portfólio começou a ter muita gente seguindo e tal, e muita visualização, então isso acho que foi uma chave importante que virou. Tanto que começaram a aparecer alguns clientes de fora, como esse Two Bones aqui,
que foi uma menina da Arábia Saudita, cara, que me procurou por causa do trabalho do Doppel, entendeu? Então, foi outro trabalho importante, porque eu vi que, além de trabalhar com o que eu gostava e conseguir vender, eu não tinha essa limitação, eu poderia vender para qualquer lugar do mundo e ganhar em dólares, então Muito bom, né? foi uma coisa importante também, cara. Essa parte do dólar é muito importante. É muito importante, cara, imagina. E teve esse aí, né, da Mercedes, cara, Eliseu. Sim, cara. A Mercedes é um cliente fixo que eu tenho. Inclusive, foi de um amigo que trabalhou comigo na primeira agência. Depois, ele assumiu o marketing de uma concessionária da Mercedes. Então, a gente trabalha junto até hoje, cara, fazendo algumas coisas para eles lá. Poxa, cara, que Mais, legal. O mais alguma rascunho do coisa. Behance mostra muita coisa, né? Então, cara, e é muito interessante também, porque você ter esse senso, né, de, putz, esses trabalhos foram importantes, cumpriram sua função em algum momento, mas agora já não servem mais. Então, ter Uhum. esse senso crítico de guardar eles, arquivar eles e manter no teu portfólio só o que é relevante para o momento, né? Inclusive, cara, eu ia até te perguntar um pouco sobre isso, né? Quando foi que você achou que chegou o momento ali de rever o portfólio, de arquivar alguns cases? O que você estava pensando na época? Cara, eu acho que isso é muito frequente, assim, tanto que eu acho que eu estava arquivando projetos ontem. É uma coisa que eu faço com muita frequência, assim, eu posto coisas novas e ao mesmo tempo eu tô tirando as coisas antigas que eu acho que não me identifico mais tanto, sabe? Uhum. Eu acho que é um olhar crítico, assim, que você tem que ter com frequência. Olha Deixa eu só, dar e só mais uma olhada aqui se tem algum projeto. já vai logo arquivar, né? Cara, acho que depois vieram projetos de lettering, né, que também foram bastante importantes para mim, porque nessa época que teve essa febre do shock lettering, desses lettering em giz em parede, em bar, em restaurante, foi muito importante para mim também, porque foi aí que eu me aprofundei, assim, mais na questão de caligrafia, lettering, nos fundamentos e tal, de estudar como que funciona. Foi uma fase bastante importante, assim, também para praticar muito a questão do lettering e da caligrafia, né? Cara, que legal, velho. Olha só, que louco, né? Essa é uma coleção, né, É uma coleção, tem várias coisas aqui, cara. acaba que, tipo assim, como a gente estava conversando, né? Cada um desses cases acabou te abrindo portas para segmentos diferentes, né? Exatamente, cara. Esse case da Linho que você falou, né? Que trouxe outros projetos que a pessoa se identificou e disse, pô, queria algo parecido com essa pegada. Sim, cara, esse projeto da Lenho foi um projeto de identidade visual para um café aqui em Curitiba e clientes muito queridos, cara, muito um lugar, um espaço muito bacana. Infelizmente não sobreviveu à pandemia, Puxa, cara. mas foi um projeto assim que rendeu frutos, sabe? Uhum. Pela estética dele, essa coisa meio vintage assim. Teve um resultado bem interessante e depois teve vários outros clientes que me procuraram buscando essa mesma estética, assim, uma logo nesse estilo, entendeu? Ah, total, cara, total. E eu sempre tive essa queda pelo vintage, assim, acho que sou muito nostálgico, cara, eu gosto de umas coisas velhas, gosto de coisas antigas, sabe? Tem uma coleção Uhum. de coisas antigas aqui em casa. E eu acho que isso também acabou me levando muito para essa estética mais do vintage, né? Cara, incrível. Inclusive, essa agora, essa primeira embalagem aqui, do Bourbon, ganhou o LAN, né? Latin America Design Awards. Isso, cara, a gente ganhou. Ele ganhou o selo do Behance primeiro, o destaque no Graphic Design, o prêmio de excelência da Communication Arts da Califórnia, e agora, mais recente, o Latin America Design Award, né? O lá a gente conseguiu bronze. E é um projeto que eu gosto muito. Tá vendo um pouquinho do processo dele lá nos stories, né, cara, nos destaques. Foi um processo Sim, sim. extremamente manual, né, cara? Sim, cara, extremamente manual. Esse, cara, eu acho que é o meu projeto favorito, assim, porque nele eu acho que eu consegui entregar todo o meu potencial, assim, sabe? Tudo que eu curto mais fazer, eu consegui entregar nesse projeto. Os clientes, cara, muito, muito queridos, assim, também, deram o prazo tranquilo, assim, porque para fazer isso aqui você tem que ter muito prazo.
Total, né? Deram a liberdade total para a criação, então acabou saindo esse resultado aí, né? Cara, lindo demais, velho. Eu ia até te perguntar sobre isso, cara. Qual dos cases é o teu preferido, né? Tá aí a resposta. Com certeza é esse aqui, cara. Acho que por esse motivo, assim, de ter tido o prazo, o briefing, foi muito legal, porque eu amo café, cara, sou viciado em café, curto muito esse lance de bebida. O cliente já, por ser um café envelhecido em barril de madeira, em barril de bebida, ele queria essa estética de algo que fosse envelhecido, algo mais antigo, sabe? E ele tinha muito essa referência de charuto, de embalagens antigas, então o briefing já era uma coisa que eu me identificava muito. E junto com essa liberdade que ele deu de criação, cara, todo o processo foi muito legal, assim. E depois ter o reconhecimento dos prêmios, ver esse resultado satisfatório, assim, para mim, isso torna o meu projeto favorito. Nossa, demais, né, cara? Eu não tinha visto ele por completo, assim, ele é realmente bem extenso, né? Foram quantos rótulos? Cara, eles são 4 versões. O corpo da lata, ele é sempre o mesmo. A única Uhum. coisa que muda é essa etiqueta aqui, né? Que é o lugar onde ele foi envelhecido, né? Isso, tem deixa eu voltar aqui. Ele tem o de whisky bourbon, que eu fiz essa etiqueta aqui mais remetendo a Barril, né? barril, mas também essa questão do norte-americano, do lettering, do signing paint norte-americano. Tem bastante a estética do charuto aqui também, essa cor que remete mais ao whisky. Depois tem o de amburana, que é cachaça brasileira, então no selo eu tentei trazer mais esse formato bandeira do Brasil, com essa escrita em arco. Tenho envelhecido em barril de rum, tentei trazer alguma coisa mais pirata aqui, mais onda do mar, tipo, são coisas bem sutis, assim, mas cada selo é diferente, cada selo tem detalhes diferentes, ilustrações diferentes, e tem esse de vinho, que tem aqui as folhas da uva, essas curvas que remetem mais à taça, cada um tem um detalhezinho. Cara, e esse acabamento ficou muito incrível. Ficou bacana. Cara, que projeto lindo, velho. E aí, Diegão, cara, como é que tu costuma organizar a tua narrativa, teu storytelling dentro de um projeto, né? Tipo, o que que vai primeiro, o que que vai depois? Cara, eu gosto muito de colocar dentro do projeto, dentro da apresentação do case, primeiro de tudo, é, um pequeno texto explicando o briefing, o objetivo, o que o cliente precisava, qual que foi a solução encontrada, um breve texto, assim, um resumo do que se trata esse projeto. Acho que além do visual do projeto ser importante, eu acho que ter essa narrativa também de que existia um problema e esse problema foi resolvido e como esse problema foi resolvido, eu acho que é bastante relevante. Depois eu gosto também de mostrar um pouco do processo criativo, um mood board, referências, RAFs, principalmente quando o projeto é um processo mais manual, mais artesanal. Eu acho que isso mostra que não foi criado, sei lá, do nada, não surgiu do nada, teve um processo, teve um estudo, teve um rascunho. Eu acho que isso é bastante importante também. E aí depois, cara, resultados, né? Os resultados dos estudos. Aplicações, fotos ou mockups, todo o desdobramento e como esse projeto foi solucionado, né? E eu acho que quanto mais variedades você consegue na hora de apresentar esse projeto, por exemplo, com fotografia, mockups, enfim, quanto mais material visual você tiver para representar esse projeto e o resultado, mais impactante ele vai ficar, né? Cara, que legal, velho. Cara, e tipo assim, como é que tu escolhe se um trabalho deve ou não ir para um portfólio? Por exemplo, poxa, tem clientes que talvez você atenda que, pô, esse aqui dá para ir portfólio, esse aqui não dá.
Isso aqui é só para pagar os boletos. Como é que tu faz essa seleção, essa diferenciação? Cara, eu tenho até, acho que um critério meio alto, assim, para colocar projetos no meu portfólio, tanto que eu acho que, sei lá, 5% do que eu faço acaba indo, de fato, pro portfólio. Eu compartilho muito dos projetos que eu faço dia a dia, projetos menores, coisas assim, no Instagram, mas para mandar para o portfólio mesmo, cara, eu acho que eu tenho alguns critérios. O importante é ser para mim, assim, é ser um case completo. Ter um briefing, um problema, um processo, uma solução e um resultado, assim, sabe? Aquele Uhum. casezinho completo. E eu acho que é isso, cara. Também tem uma questão muito do que eu quero que seja o meu cartão de visita, assim, que os outros possíveis clientes vejam aquilo e tenham interesse em ter aquilo para eles, sabe? Cara, ver aqui um projeto e sentir vontade de contratar porque eu sou o cara que consegue resolver o problema daquela forma. Uhum. Seja, por exemplo, se eu quero conseguir clientes de embalagem, coloco no topo do meu portfólio lá cases de embalagem. Mas se eu quero ser reconhecido por fazer identidade visual, então eu vou colocar no meu portfólio cases de identidade visual e cases com aquele estilo que eu quero vender para outros clientes, entendeu? Então não adianta eu colocar lá no meu portfólio tudo o que eu faço, se tipo nem tudo que eu faço é o que eu realmente quero fazer. Eu acho que esse é o meu critério para colocar cases no portfólio. Poxa, que legal, cara. E, gente, para finalizar, Diogão, que dica você daria para quem está começando a construir um portfólio, principalmente na parte de lettering, de type, aquilo que você diria para ti mesmo quando estava construindo seus primeiros portfólios? Cara, tem algumas dicas que eu daria, não sei se uma, mas talvez algumas, mas eu acho que uma dica bastante relevante é praticar muito, cara, não ter medo de experimentar, assim, no começo, né, fazer mesmo, tentar ferramentas diferentes, fazer tudo que der vontade, sem se preocupar muito com a opinião dos outros, ou sem se preocupar muito em, pô, vou fazer isso para postar, vou ficar me preocupando com rede social, com portfólio e tal. Cara, faz, pratica, experimenta e em algum momento você vai encontrar alguma coisa que você vai se identificar mais. E também eu acho que é muito importante você pedir feedbacks. Eu acho que foi uma coisa Total. que depois me ajudou muito, que fez eu evoluir muito, que foi pedir feedback para, cara, profissionais que já estão na área, que já estão no mercado, que já estão fazendo coisas, trabalhos grandes, não ter medo de pegar o teu projeto e mandar para a pessoa pedir um feedback, sabe? Para ela ver com outro olhar e assim você vai conseguir, cara, as dicas de ouro ali para melhorar o teu trabalho, entendeu? E saber ouvir feedback também, né, cara, é muito importante. Saber pedir e Puxa, saber com ouvir, certeza, né? cara. Porque você tem que saber, você tem que pedir feedback para aquela pessoa que você sabe que vai te dar as dicas boas, né? E também Uhum. saber ouvir, saber aceitar e saber aplicar isso no teu trabalho, eu acho que vai ser uma grande ferramenta para a evolução. Pô, que legal, cara. Digão, queria te agradecer por esse tempo, cara. Te agradecer pelas dicas, por abrir aí a caixa preta, mostrar projeto de 2011, cara. Não é todo mundo que tem É, essa coragem, não. não é só projetinho bonito que a gente vive, né, cara? Exatamente. A gente começa do zero, aprendendo do zero, como qualquer outro, fazendo os projetinhos feios, e é isso aí, cara. É uma constante evolução, né? Total, cara. Total. E dá pra gente ver nitidamente, assim, quando a gente rola para baixo o portfólio, o quanto que você evoluiu até chegar nesse nível que você tá hoje, cara. Porque abriu espaço aí, cara, pra você deixar os seus links para quem quiser conhecer melhor o teu trabalho. Cara, para quem quiser conhecer, compartilho muita coisa no Instagram, Diego Carneiro Estúdio, meu site, diegocarneiro.com.br. Acho que são as formas mais fáceis de encontrar o meu trabalho. Pô, que maneiro, cara. O pessoal pode pedir um feedback lá, como você falou? Com certeza, cara, com certeza. Quem quiser mandar aí projeto, trocar uma ideia, estou sempre à disposição. Pô, que irado, cara.
Diegão, obrigado, viu, cara, pelo seu tempo. Obrigado aí pelas dicas. Cara, Imagina. Eu que agradeço, cara. Espero que tenha sido proveitoso. Não, com certeza, cara. Te falar que, por exemplo, a parte de type, talvez seja antes que a gente tá mais carente, assim, de conteúdo, sabe? Pessoas para vir aqui falar sobre isso. Eles têm muitas dúvidas a respeito disso. Eu não sou a autoridade para falar sobre isso, né? E a parte de lettering, de type, normalmente eu chamo, convido alguém para trabalhar comigo, porque não é a parte que eu domino de fato, cara. Então, com certeza, vai acrescentar muito. Se você tá ouvindo esse episódio até agora, nesse final, queria te fazer um convite para conhecer também o Portfólio Pro, que é o nosso curso, onde a gente foca 100% no assunto de portfólio, onde nós abordamos vários temas relacionados a isso, desde a construção de narrativos, storytelling, fotografias, enfim, montagem de mockups, manipulações de imagem, tudo que você precisa saber para ter um portfólio realmente matador. Então, se você tem interesse nesse assunto, clica no link aqui abaixo, ou então se você está ouvindo aqui no Spotify, dá uma olhada ali na descrição que tem ali o acesso para você, beleza? Então, até o próximo episódio.